Você já sentiu que sua visão da vida é limitada? Que você só enxerga o que está na ponta do seu nariz? No episódio de hoje, vamos descobrir o momento exato em que a humanidade ficou cega para o espiritual. Adão e Eva tentaram o suicídio não uma, mas 2 vezes, porque não suportavam a nova realidade biológica. Vamos entender por que a água, algo que hoje é vital para nós, foi a primeira grande humilhação do ser humano. O primeiro livro de Adão e Eva, episódio 2. O pacto de sangue e a obsessão pela água. Capítulo 6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto, enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem em pé e fossem ressuscitados imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: Desobedecestes, por vossa livre vontade, até que saístes do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade, desobedecestes por causa de vosso desejo de divindade, grandiosidade e condição sublime, tal qual eu tenho. Assim, eu vos privei da natureza luminosa na qual estáveis então, e vos fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento, e tivesseis guardado minha lei, e não tivessem comido do fruto da árvore, da qual eu vos disse que não vos aproximasseis. E havia árvores frutíferas no jardim, melhores que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição, nem conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim, e embora eu o tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu o atirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável a vossos olhos, até que comestes dela, obedecendo-lhe. Assim, desobedecestes ao meu mandamento, e portanto, eu fiz cair sobre vós todas estas tristezas. Pois eu sou Deus, o Criador, aquele que, quando criou as criaturas, não tencionava destruí-las. Mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigos atrozes, para que se arrependessem. Mas, se ao contrário, elas ainda se mantivessem firmes em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e por esta mesma razão choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então, Deus apiedou-se deles e disse: Ó Adão, eu fiz minha aliança contigo, e não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então, Adão disse a Deus: Ó Senhor, vós nos criastes, e nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as bestas virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as bestas se levantarão contra mim, e me devorarão, e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizestes sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as bestas nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele, e sentiu que ele dissera a verdade, que as bestas do campo se levantariam e o devorariam, e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então, Deus ordenou às bestas e aos pássaros, e a tudo que se move sobre a terra, que viessem a Adão, e se afeiçoassem a ele, e não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda os bons e justos dentre os de sua posteridade. Então,
as bestas prestaram obediência a Adão de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as bestas. Capítulo 8. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, quando morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação se ocultou de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando-o e adorando-o com o coração pesado. E Deus interrompeu a comunicação com eles. Capítulo 9. Então, Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e se aproximaram do portão do jardim, e ali pararam a olhar para ele e choraram de dele terem saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul, e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida, que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então, eles vieram e se aproximaram desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida, que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu, e golpeou seu peito por estar afastado do jardim, e disse a Eva: E o que foi que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma e sobre nossa descendência, tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e me falar assim? E ele disse a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, a amamos e faremos uso dela para nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele estas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, para nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olharam para a obra de criação, sentiram que deveriam pôr um fim a si mesmos. Capítulo 10. Então, Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água, tão próximos da morte, e enviou um anjo que os tirou da água e os deitou na praia, como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi bem-vindo e disse: Ó Deus, vossas criaturas deram o último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva, e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse, após ter sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim, nem nos importávamos com esta água, nem dela necessitávamos. Mas desde que viemos para esta terra, não podemos passar sem ela para lavar nosso corpo e fazê-lo crescer, pois este agora é como o das bestas e necessita de água. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram um choro amargo, e Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhá-lo uma vez mais. Mas Deus disse a Adão: Eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e à tua justa descendência. E Deus parou de se comunicar com Adão. Explicação teológica e histórica. A perda da visão multidimensional. Olhem que profundo o que acontece no capítulo 8. Adão chora porque não consegue mais ver os anjos no céu. Deus então explica algo revolucionário. Quando Adão era obediente, ele tinha uma natureza luminosa que o permitia ver coisas muito distantes. Após o pecado,
Essa luz foi retirada e a visão dele foi limitada ao alcance das mãos e segundo a capacidade da carne. Teologicamente, isso nos diz que o pecado é uma miopia espiritual. Nós paramos de ver a eternidade e passamos a focar apenas no problema imediato, no material, no grosseiro. Historicamente, o autor desse texto está tentando explicar por que não vemos mais o mundo espiritual. Nossa carne se tornou um véu denso demais. Outro ponto-chave: Adão teme ser devorado pelos animais. Deus, em sua misericórdia, ordena que as feras sejam dóceis a ele. Isso mostra que, embora a autoridade do homem tenha sido abalada, Deus ainda preserva a dignidade da sua imagem, impedindo que a criação destrua o seu coroamento, exceto a serpente, que já estava sob julgamento direto. A humilhação da água e o desespero. O suicídio e a biologia. No capítulo 9, Adão e Eva encontram a água que saía do Éden e tentam acabar com a própria vida. Por quê? Porque a visão daquela água trazia a memória do que eles perderam. Mas veja a resposta de Deus no capítulo 10. Enquanto você era um anjo luminoso, você não conhecia esta água. Agora, o corpo de Adão é como o das feras. Ele precisa de água para crescer e para se lavar. Isso é chocante. A necessidade de beber água é apresentada como uma consequência da queda. Nós nos tornamos dependentes do elemento físico para sobreviver. A sede é o lembrete diário de que não somos mais seres puramente espirituais. Conclusão. Adão queria ver o jardim apenas mais uma vez. Ele estava preso na nostalgia. Mas Deus repetiu a promessa: eu te trarei de volta quando a promessa for cumprida. A lição de hoje é: pare de tentar se lavar ou se salvar sozinho. O desespero de Adão só parou quando ele aceitou que a sua sobrevivência agora dependia totalmente da misericórdia de Deus. Você está tentando resolver seus problemas com banhos mágicos ou está confiando na promessa a longo prazo? Deixe seu comentário com a palavra promessa se você entendeu que o tempo de Deus é perfeito. No próximo episódio, veremos o pavor do primeiro pôr do sol. Adão achou que o sol era Deus e que o calor seria o seu extermínio. Até a próxima aula. Adão chorou porque agora só conseguia enxergar o que estava ao alcance das mãos, a capacidade da carne. O pecado nos deixa míopes, turma. Você consegue enxergar além do seu problema hoje? Se você quer recuperar sua visão espiritual, digita "Eu quero ver" nos comentários. Adão tentou o suicídio porque não suportava a própria sede. A sua sede é física ou sua alma está gritando pelo Éden? Se inscreve para não perder o pacto dos 5.500 anos no próximo episódio.